Tá. Então, boa noite, Leina, boa noite, colegas, alunos. Agora a gente começa a gravar, fica sério, né? Fica Uhum. formal, né? Mas eu fico feliz de vocês estarem aqui hoje com a gente. A Leina é uma grande amiga, uma grande pessoa, assim, que eu gosto muito. A gente se conhece há muitos anos, tem vínculos aí muito fortes e eu fico muito contente de ela estar presente, a ter aceitado o desafio de estar aqui presente com a gente, né? Para falar um pouco da experiência dela, da vivência dela, né? Que transcende uma leitura acadêmica ou academicista a respeito desse assunto, que são as questões de gênero, dos direitos sexuais, reprodutivos, enfim. Não é uma leitura acadêmica, nem muito menos academicista, é uma leitura e uma vivência de quem faz parte, de quem está no dia a dia do movimento, de quem debate e participa, né? Com os atores sociais que fazem essa roda girar. É um assunto bastante delicado, a gente até, de certa forma, a gente fica feliz de que não estejamos com tantas pessoas aqui na sala, nos sentimos mais seguros, porque a gente sabe que esse é um assunto que sofre invasões, as reuniões de WhatsApp, de Zoom, que tratam desse tema, elas têm sofrido invasões, é um tema aí que desperta enfim, muita raiva, muito ódio de alguns setores daí da nossa sociedade, né? Setores conservadores, setores que se sentem ameaçados, né? Por esse papel da mulher e essa discussão tão importante e cada vez mais uh, prática, né? Que a gente vê, ao mesmo tempo, conquistando espaços e também, por outro lado, perdendo, né? Porque esses setores que se sentem ameaçados hoje, eles controlam uma máquina de destruição, né? Então, a gente tem debatido muito aqui na aula a questão da população e do genocídio, né? Uhum. Que é, vamos dizer, o maior ataque que uma população pode sofrer são os ataques genocidas que a gente tem visto por aí. Então, eu dou essas boas-vindas a vocês. Vamos esperar agora o Guilherme, nosso professor, está entrando. Dar as boas-vindas para ele também. E passar a palavra para a Leina. Fica bem à vontade, Leina. Estamos aqui, todos somos alunos, o Guilherme é professor, então você está em casa. A Leina que já foi aluna da URGS, né? Se quiser... Tem um pouco falar disso também, pretendo um pouco falar Boa. disso. Leina, a palavra é tua, fica à vontade. Obrigada, Ricardo, quero agradecer o convite. Realmente é um espaço importante, assim, isso eu tenho aprendido com a vida, né, o quanto é importante a gente estar nesse espaço da universidade, e então não poderia dizer que não, né, a gente já vinha conversando sobre isso há um tempo, eu estava um pouco assim, mas não poderia dizer que não. E eu digo isso por quê, né, porque eu falo de um lugar muito específico, né, uma das coisas eu sou formada em Ciências Sociais na URGS, eu sou mestra em Ciências Sociais pela PUC, mas eu sou uma ativista, hoje eu tenho me apresentado como uma ativista feminista antirracista, principalmente, entendeu? E por quê? Porque assim, isso se constituiu muito na minha trajetória acadêmica e profissional, porque eu chego na universidade, eu sou filha de trabalhadores, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu fui trabalhar muito jovem, então a educação tinha um lugar, mas não era prioridade, né? A gente sabe qual é a situação das famílias no Rio Grande do Sul e no Brasil, assim, a prioridade era a sobrevivência. Então, você termina o ensino médio, é trabalhar, né? Vai trabalhar. Então, eu chego na universidade federal, digamos que tarde, dentro daquele modelo de universidade que a gente pensava, eu chego tarde, eu chego com 25 anos. E com muito trabalho e muita dificuldade, assim, que eu tive que ir superando para poder chegar na universidade. E uma mulher do interior, então, que tem toda essa história, chega numa universidade de ciências sociais, numa Universidade Federal de Ciências Sociais, né, querendo ocupar um campo extremamente
constituído de uma forma academicista, sabe? Que a gente tinha uma extrema dificuldade de dar conta de todo o conteúdo que tinha ali, porque a gente estudava, era da turma do noturno, tinha que trabalhar de dia, e me sentia, e fora as questões que a gente de não se enxergar na universidade, entendeu? Eu, tipo, uma mulher do interior, vai para uma universidade de ciências sociais com uma diversidade de professores homens, pouquíssimas professoras mulheres, de fato se pensava e se recomendava muita leitura, teoria, que a gente não se via ali, nós mulheres não nos víamos ali. Eles falavam de uma sociedade que as mulheres só com as cestas, as mulheres só existiam para carregar os cestos, né? Então, a gente, onde é que foi que que eu consigo me colocar na universidade? Indo atrás das professoras mulheres, que desenvolviam, sim, pesquisas sobre mulheres e que pouco se sabia dentro desse espaço, né? E tinha 2, 3, 4 referências ali dentro de mulheres. Eu sou da área da antropologia, então, de mulheres antropólogas que já tinham muito estudo sobre mulheres na antropologia, e a gente não tinha referência, a gente ia para a sala de aula e não tinha referência de mulheres. Então, teve um movimento forte, eu sou de 2000, eu entrei na universidade em 2004, então teve um movimento forte de mulheres indo buscar as professoras mulheres, porque a gente quer falar sobre os temas que estão relacionados às mulheres. E a gente, se hoje diz que a gente tem disciplinas específicas dentro da universidade de gênero e feminismo, e tem, a URGS tem disciplina de gênero e feminismo hoje nas ciências sociais, foi construído por essas professoras e por essas alunas, esse espaço, né? Então, para mim, é bem importante esse lugar, assim, da universidade. Eu fico muito contente de estar aqui. E especificamente sobre a minha trajetória profissional, assim, eu acabo me formando em ciências sociais na área da antropologia, trabalhando já com estudos de gênero, né, com construção de masculinidade. Depois eu passo para, no mestrado, a trabalhar com movimento social. Movimento social e a relação com o Estado, né? Como é que o movimento social se relaciona com o Estado? Porque daí a gente está falando de 2012, quando era a plena expansão das políticas sociais no Brasil, assim. E aí eu trabalhava com o movimento de prostitutas, que tinha uma relação muito forte com o movimento, com o Ministério da Saúde, né, histórica com o Ministério da Saúde, por causa da epidemia de AIDS e tal, então a gente vinha desse espaço. E aí é nesse tempo que o Brasil implementa o PRONASSE, que era o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. E eu vou trabalhar pelos estudos no campo de direitos humanos, né, de movimento social, eu vou trabalhar no PRONASSE, com os projetos Mulheres da Paz. E aí chega o feminismo, porque até então eu era, né, uma estudante de direitos humanos e tal. E aí eu vou para a periferia para trabalhar com mulheres de periferia sobre promoção de direitos humanos, e aí bate todas as questões de violência contra as mulheres, e aí eu começo a ocupar esse lugar do feminismo. Depois disso, eu trabalhei para vários projetos sociais com a Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da República, ali entre 2014 e 2015, aí projetos de saúde mental e gênero, projetos de cultura e gênero com adolescentes. Então, teve toda uma experiência que acabou me engajando no movimento feminista. Participei de um coletivo feminista por 5 anos. Hoje eu sou integrante da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Tá? E tenho feito assessoria a algumas outras organizações não governamentais que atuam nesse campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, porque, infelizmente, apesar de toda essa trajetória de lutas que a gente fala, quando a gente fala de gênero, de direitos sexuais e de direitos reprodutivos ou de feminismo, esse momento é um momento em que a gente está sofrendo uma série de ataques aos direitos constituídos pelas mulheres no Brasil, porque esses direitos foram constituídos pelas mulheres no Brasil, né? E há um campo de luta que a gente precisa mais do que reagir, agir, tá? Então, quando o Ricardo me pediu algumas sugestões de leituras e tal, um pouco
a sugestão do texto da Sônia Correia e da Betânia Ávila é porque são duas mulheres que, além de serem teóricas, elas são feministas e elas fazem parte da construção desses direitos no Brasil. E eu acho que aquele texto contextualiza bastante, assim, aonde a gente estava. Apesar dele ser de 2003, a gente pode dizer que até 2010, 2012, não, 2014, 2015, a gente estava constituindo direitos, dialogando com o Estado de alguma forma. E, assim, o movimento social, estrategicamente, faz isso, entendeu? A gente vai indo, conforme a gente vai conseguindo espaço nos governos, porque a gente sabe também qual é a dimensão da disputa de tudo isso, qual é a dimensão da disputa de tudo isso, dos nossos direitos com a economia, com outras questões que, né, que estão aí nesse campo de governabilidade. E então eu sugeri aquele texto por isso. Ele só dá uma contextualizada e, claro, em determinados momentos ele vai ter questões mais específicas do feminismo. Acho que esse talvez é o que seja um pouco mais complexo, porque ele vai, em determinado momento, discutir saúde, direitos, e aí também já começa a nossa própria discussão interna do feminismo em questões relacionadas à reprodução, principalmente, a todo o processo de contracepção no Brasil e depois de esterilização das mulheres, né? A gente vai construindo possibilidades, mas também a gente vai enxergando o que está sendo, como é que aquilo, o que está acontecendo com aquilo, né? São as questões de esterilização das mulheres, que em determinado momento a gente teve que retroceder porque a gente viu que quem estava sendo esterilizada eram as mulheres negras, né? Aquele texto um pouco fala disso. O outro texto sugerido foi um artigo do Globo, que saiu há pouco tempo, que é também de duas feministas, que falam o que a gente está vivendo hoje, assim, como é que elas entendem esse processo de hoje. Mas, assim, para essa conversa com vocês, eu queria que a gente começasse pensando, assim, a partir do feminismo mesmo, sabe? Assim, a gente tem há muitos e muitos anos, né? A gente, no feminismo, na década de 60, mas você vai ver que as mulheres têm algumas sugestões de leitura, tipo Caliban e a Bruxa, que vai te contar que toda a história as mulheres resistiram ao controle dos seus corpos, entendeu? Isso é o princípio do feminismo, assim, a insígnia feminista mais conhecida é O Nosso Corpo Nos Pertence. Isso vem da década de 60, de 70, porque as mulheres passam a história humana tentando ter autonomia pelo seu próprio corpo, porque o nosso corpo, para Silvia Federici, que é do Caliban e a Bruxa, que escreve Caliban e a Bruxa, que é uma filósofa, ela diz assim, olha, o poder de reproduzir para gerar novos trabalhadores foi a base de opressão das mulheres na sociedade. Né? E a gente pode pensar isso na história brasileira com as mulheres negras, que foram desumanizadas no período de escravização aqui no Brasil, sendo estupradas para procriarem pessoas escravizadas. Então, essa questão do corpo, para nós, ela é fundamental, e eu acho que ela se liga um pouco com a minha formação da antropologia também, do corpo, né? Vai se ligando nesse sentido. A gente fala há muito tempo que nós somos a maioria da população brasileira, as principais usuárias do sistema de saúde, as cuidadoras da população brasileira, e a gente não se vê, e a gente assim, isso, e a gente não se vê representada ou com direitos no Estado brasileiro, assim, pensando o Estado como um Estado que deveria ser democrático de direito, né? E que deveria, então, ser componente de justiça social e de objetivo estratégico das lutas emancipatórias e por transformação social. É isso que se espera de um Estado democrático. Aí, nesse sentido, assim, eu atuo na Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto.
Porque quando a gente pensa direitos sexuais, direitos reprodutivos como autonomia das pessoas pelos seus corpos, né, para viver essa sexualidade e reprodução como com autonomia, com saúde, né, com qualidade, com direito, com liberdade, a gente sabe que o botãozinho ali, né, na maior disputa é a legalização do aborto, é a autonomia desse corpo. Né? Esse espaço é o espaço que tem 3 disputas principais aí, né? Que é direito, moral, é como espaço de direito, direito, moral e saúde. Né? Essa é a disputa toda. E a gente vem percebendo desde 2016, principalmente, que os direitos sexuais e direitos reprodutivos tão dificilmente conquistados no Brasil estão em disputa. Tá? Sendo que ainda a gente não conseguiu a garantia de todos os direitos sexuais e direitos reprodutivos, porque aborto no Brasil é crime. Né? Existem permissivos em que é possível realizar um aborto, que é em caso de estupro, de risco de vida para as mulheres, e só em 2012 a gente conseguiu o direito ao aborto em caso de feto anencefalo. Dito isto, a gente viveu uma das maiores violências em termos de direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil há pouco tempo, acho que foi em agosto, que é o caso daquela menina do Espírito Santo, que com 10 anos de idade estava gestante de uma violência que acontecia desde os 6 anos de idade. Essa menina, os órgãos institucionais do governo tentaram impedir que essa menina tivesse direito ao acesso ao aborto. A máquina estatal se moveu toda para inviabilizar isso, tá? Com um discurso moral de respeito à vida. A vida de quem? A vida de quem? Porque essa menina corria risco de vida, ela tinha 2 permissivos. Por violência, ela estava gestante por violência sexual e corria risco de vida. Teve que ter toda uma mobilização do movimento feminista para garantir esse direito a ela, porque o Estado não iria garantir. Então, assim, isso foi assim o limite daquilo que a gente já vinha denunciando, assim, quando esse governo federal institui aquela campanha no Carnaval, lembra que era abstinência como prevenção à gravidez ou infecções sexualmente transmissíveis para a juventude, isso já era um indicativo do que estava acontecendo, de que política estava sendo colocada no país. Quando a gente começa com a disputa de que não pode levar as questões de gênero para a escola sem partido, né? E da ideologia de gênero, a gente já está vendo para que lado isso está indo. E, na verdade, a grande questão é que eles têm violado direitos conquistados, não só no âmbito brasileiro, porque daí a gente tem outros textos ali que tu sugeriu que também falam, né, que os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Foi em 1994 que a gente consegue, através da Conferência da População e Desenvolvimento das Nações Unidas, garantir o que são direitos sexuais e direitos reprodutivos, não sem luta, e, inclusive, ali se diz que o aborto tem ali se diz que o aborto, quando permitido na lei do país específico, né, tem que ser garantido o atendimento. A gente já enfrentava no Brasil dificuldade de atendimento pela própria dificuldade de atendimento e de desrespeito à norma de atendimento humanizado a pessoas em situação de abortamento, que é de 2015, pela própria
moral dos profissionais de saúde, né, que têm outro entendimento, os médicos podem ter obtenção de consciência, né, que eles podem negar, mas a instituição de saúde não poderia negar. Profissionais de saúde denunciam mulheres e, assim, lugar de saúde não é polícia, né, a obrigatoriedade da saúde é atender saúde. Denunciam mulheres em situação de abortamento. Então a gente já vinha com uma, não vou dizer que assim, tudo estava maravilhoso nos campos dos direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil, não estava, já existia esse lugar de luta. Mas o que está acontecendo agora é um ataque direto numa estratégia mesmo. Assim. Então, nesse sentido, a gente enquanto movimento feminista, a gente denunciou essa semana, na segunda-feira, para algumas se chama instituições internas da ONU específicas de violência contra as mulheres e questões relacionadas a direitos sexuais e direitos reprodutivos mesmo, a situação do Brasil, e principalmente para a CEDAW, tá? Que é a Convenção Interamericana contra todas as formas de violência contra as mulheres, da qual o Brasil já foi réu, né? E já foi penalizado pela morte de uma mulher, pela morte materna de uma mulher em 2011. O Brasil foi responsabilizado porque era uma morte evitável. Ela demorou para receber assistência médica. Isso configurou tratamento desumano e degradante. Então, assim, o país não respondeu com responsabilidade, com agilidade ao compromisso, né? E, assim, a reparação teria que reparar financeiramente a família. E até hoje a reparação financeira da família não foi feita. Então, assim, a gente denunciou e eu queria um pouco dar uma olhada com vocês. Nós denunciamos como rede feminista, como católicas pelo direito a decidir. Não sei se vocês também conhecem essa instituição, que também foi atacada há poucos dias. Como articulação das mulheres brasileiras e como Crioula, que é uma organização de mulheres negras aqui do país também. O que a gente tem de conjuntura específica agora, pensando em direitos sexuais, direitos reprodutivos, e principalmente direitos reprodutivos e Covid, né? Que é isso que a gente está vivendo nesse momento. Entre as 160 mortes maternas relatadas mundialmente durante a pandemia de Covid, até junho de 2020, 124, 77% ocorreram no Brasil. 22,6% dos casos de morte materna não tiveram acesso a um leito de UTI. E 36% não chegaram a ser entubada. A frequência de comorbidade, ela foi semelhante nos dois grupos, mas as mulheres negras chegaram em piores condições de saúde e com mais necessidade de ventilação mecânica e UTI. Um levantamento feito em agosto de 2020, usando dados do Ministério da Saúde, apontou número de 281 mortes maternas por Covid no Brasil. Em relação do direito ao aborto, o Brasil tem no Congresso Nacional a composição mais retrógrada desde a Constituinte de 1988. Hoje tramitam 110 propostas legislativas sobre aborto, sendo 72 contrárias e apenas uma que propõe a legalização, sem qualquer chance de aprovação. Existem várias propostas no Congresso Nacional para derrubar a lei que regulamenta o atendimento pelo SUS dos casos de aborto por estupro. Não se esqueçam que uma das primeiras ações do militar no Ministério da Saúde foi responsabilizar uma equipe técnica inteira da saúde da mulher, porque tinha saído a recomendação, na recomendação de atendimento e saúde da mulher no período do Covid, tinha saído ali a atenção ao aborto legal. Que aborto legal é uma palavra que a gente usa, né? Porque não existe aborto legal, a gente usa na disputa aborto legal. É o aborto permitido por lei, a gente usa aborto legal como disputa de narrativa mesmo. Então, isso também, uma equipe responsabilizada e demitida por ter colocado uma nota técnica que já existia.
Dos serviços de aborto legal no Brasil, tem 98 serviços cadastrados no Ministério da Saúde, 18 deles não realizam nenhum atendimento em aborto legal desde 2015. Num dos primeiros movimentos na pandemia foi com o Hospital de São Paulo, Pérola Baiton, que fecha o serviço de aborto legal para ocupar com Covid, para atendimento a Covid. Essa seria a justificativa. O MP entrou com uma ação e disse: vocês não podem fechar o serviço de aborto legal do Pérola Baiton, que é o serviço de referência do país, né? Política do país. A gente já falou um pouco sobre essas questões. Da menina do Espírito Santo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um canal de denúncia para ser acionado às equipes de saúde da família quando recebem atendimento de violência sexual e aborto legal. Isso pode funcionar com policiamento e coerção às mulheres. Ele claramente serve para isso. Quer dizer que assim como elas souberam, porque a menina do Espírito Santo não fomos nós do movimento feminista que soubemos. Foram eles que amplamente divulgaram. Amplamente. A própria Damares já disse que chegou naquele município e ficou apavorada com o número de meninas que estavam gestantes com menos de 12 anos. Lembrando que no Brasil, sexo com meninas menores de 14 anos é estupro. Violência sexual, violência doméstica e abuso sexual no Brasil tem aumentado nesse período. Em 2018, o país registrou 65 mil casos de estupro, sendo que 54% foram cometidos contra meninas de até 13 anos de idade. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil, e o perfil do agressor é alguém próximo da vítima ou da família. O Ministério da Saúde diz que entre 2011 e 2016 o país registrou 4.262 casos de estupro em adolescentes que resultaram de gravidez. E o que a gente está vivendo hoje é isso, é um projeto moralizante, fundamentalista, que desconsidera todos esses dados, tem blindado o debate sobre desigualdade de gênero e educação nas escolas, educação sexual nas escolas, dizendo que isso deturparia a sexualidade e a orientação sexual de adolescentes, né? Porque então estariam na formação da sua personalidade, e a gente diz que a gente está tentando proteger uma juventude. A maior violação de direitos sexuais e direitos reprodutivos é entre adolescentes, a gente sabe, essa é a experiência de vida, e uma menina que é estuprada na sua infância, né? Você imagina que experiência de vida sexual e vida reprodutiva que ela vai ter, né? Eu trabalhei muito tempo num centro de referência para mulheres vítimas de violência, atendendo as mulheres vítimas de violência, e no último ano a gente tinha começado a atender meninas a partir de 14 anos vítimas de violência. E essas meninas que a gente atendia era basicamente violência sexual. E é um processo de vida rompido, sabe? Assim, é uma vida rompida, assim. Mas, assim, acho que o que eu tinha para dizer um pouco era isso. Nós, do movimento de mulheres, a gente está na resistência a todos os retrocessos. A gente vai, pelo menos, tentar garantir os direitos até agora conquistados. A gente está mudando essa estratégia de luta, assim, a gente se forme, a gente está sempre na reação no Brasil, né? A gente sempre reage no Brasil. A Frente Nacional contra a Legalização, ela se formou em 2011, quando mais de 10 mil mulheres foram processadas por terem feito aborto, né? Porque foi estourada uma clínica no Mato Grosso, estourada a gente diz, né? A polícia fez uma ação numa clínica que seria uma clínica também de aborto, mas era uma clínica ginecológica. E eles recolheram 10 mil prontuários de usuárias daquela clínica, de pacientes daquela clínica, e processaram todas essas mulheres por aborto. Se vocês forem pesquisar, foi horrível, assim. Teve mulheres suicidando, assim. E foi aí que a Frente Nacional surgiu, assim, como reativa. E a gente
tem disputado na sociedade essa narrativa. A gente teve aquela audiência no STF, a DPF, aquela, em agosto de 2018, que foi um espaço importante para a gente conversar com a sociedade, com o judiciário sobre. Mas agora é um momento de resistência, assim, de ação, né? Então, um pouco isso que a gente tem buscado, assim, a garantia dos direitos que a gente tem até agora. É isso, Ricardo. Mais alguma coisa que eu possa ajudar nesse sentido? Muito obrigado, Ricardo? Leina. Obrigado, eu estou aqui, estou escrevendo para os alunos aqui. Obrigado. Porque eu não é isso, né? Assim, não é uma aula, né? Na verdade, é uma conversa um pouco com alguém que se apresenta como feminista, né? Claro. E que tem uma formação, né, Leina? Eu acho que isso é E tem uma importante. trajetória também, sabe? A gente tem eu acabei tendo uma trajetória profissional, porque é um campo profissional também, né? Os movimentos sociais. Eu só quero dar alguns... antes da gente começar as perguntas e o debate, quem não quiser ligar a câmera e quem não quiser ligar o áudio, pode fazer os comentários pelo chat. E se não quiser se identificar, é só avisar que não quer ser identificado. Mas eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer perguntas e comentários, é só ligar o seu próprio microfone e ligar a câmera, se quiser, e podemos começar o debate. Fica à vontade, Guilherme. Já falei o nome, não era para ter falado. É porque tem todas umas regras, Leila, sobre o ERE, o ensino remoto. Ah, é? Que as pessoas não precisam se identificar se elas não quiserem. Mas, enfim, se quiser, pode, Guilherme, fica à vontade. Abre o microfone. Oi, boa noite. Oi. Tá funcionando? Sim, pode falar. Ok. Obrigado pela intervenção, Lena. Muito rica e achei muito interessante, principalmente para os alunos, aprender muito sobre o assunto e aprender de você também como pessoa e pesquisadora. Eu acho que isso foi muito marcante na sua fala, de ver como a interação entre a pessoa e o pesquisador sobre um tema que dá para ver é importante para você, além de dados, de informação científica, tudo isso traz sentimentos e emoções. Eu achei isso fundamental para os alunos, às vezes, se envolverem em alguns assuntos que para eles são importantes e perceber que isso funciona, e você é um exemplo que funciona. Acho que é muito importante para eles. Então, obrigado pela sua fala e a intervenção sua. E obrigado, professor Ricardo, por trazer a fala muito, muito interessante. Eu tenho uma pergunta um pouco mais específica. Essa pergunta, na verdade, eu já fiz em outro evento sobre outro assunto, mas como eu acho que a situação brasileira deteriorou a partir de 2016, que é notificado nesse momento do impeachment, e você também, na sua fala, demarcou essa data com uma deterioração da situação da mulher no Brasil de forma geral. Tem algumas provas, a partir de dados da saúde da mulher, da saúde da mulher grávida, que demonstram uma deterioração mesmo, que poderia apoiar ainda mais seu discurso? Não, eu teria que pensar um pouco, assim, mas, assim, a gente tem dados no Brasil de violência obstétrica contra mulheres negras, do atendimento às mulheres negras na hora do parto. Isso tem bastante dados, a gente teria que dar uma olhada, assim, eu não tenho os dados aqui, mas isso tem, porque tem a questão, a violência obstétrica também é uma das lutas, né, assim, as mulheres sofrem violência obstétrica, e são as mulheres negras as que mais sofrem, e eu sei que tem esses dados, porque o Ministério da Saúde fez uma pesquisa para entender esse processo da violência obstétrica no atendimento às mulheres no SUS, e que identificou que são as mulheres negras, e é por conta do racismo institucional no país, assim, de coisas básicas, tipo, elas ficam mais longe do posto da enfermagem, né?
Então, elas demoram para ter mais atendimento, elas são colocadas automaticamente mais longe do posto da enfermagem, por uma questão estrutural de racismo, assim. Eu sei que o Ministério da Saúde tem nesse sentido, assim, isso de antes, tá? Já vinha de antes. A gente não está dizendo assim que, olha, estava tudo uma maravilha, né? A gente sabe que, de fato, o golpe foi misógino, né? Que tem uma questão misógina das mulheres no poder, né? A ciência política trabalha muito com isso, assim. As mulheres no mundo chegam a alguns lugares de poder, mas é só até ali, né? Naquilo mais do que ali a gente não consegue romper, né? O teto de vidro que a gente chama, assim. Mais do que ali a gente não consegue passar. E o golpe brasileiro, na questão da misoginia, já tem muita teoria lançada nesse sentido, assim, não só com ela, a eleição da Hillary, né? Porque a Hillary não ganhou, então tem algumas coisas que dão esse conteúdo misógino. A gente está vendo isso com as fake news contra a Manuela em Porto Alegre. Né? A gente está vivendo isso, assim. Eu não sei quanta pesquisa a gente já tem, quanto dado a gente já tem, mas a gente está vivendo isso e a gente está enxergando isso o tempo todo. E tu falar dessa, e para mim assim, outra coisa que tu falou que eu penso assim, a minha formação na antropologia é numa antropologia da experiência, mais do que numa antropologia que só participa, é numa antropologia da experiência. A gente tem inclusive muito debate sobre essas questões do campo te afetar ou não, se tu pode ou não, como um pesquisador, ser afetado pelo campo, né? Mas assim, o feminismo mesmo as teorias feministas já dizem é impossível separar da pesquisa quando é tu que está vivendo aquilo, né? Quando tu te vê como o nativo, você é o nativo, né? Então, como é que eu tenho que lidar? Eu não posso perder conteúdo científico, né? E tal, mas eu tenho que me colocar ali de alguma forma. Então, acho que por isso que a gente vai se afetando e vai pensando e vai construindo pesquisas ou trajetórias profissionais nesse sentido, assim. Acho que a gente tem que se engajar mesmo, sabe? Se afetar mesmo. Porque é esse corpo, é o meu corpo, é a minha vida o feminismo também fala um pouco que a gente tem, como mulheres, essa questão da dor, né? A gente sabe qual é a dor da outra, a gente sente a dor da outra é a nossa dor. Essa desigualdade toda de gênero no Brasil, ela é experienciada por todas nós, em maior intensidade ou menor intensidade por todas nós. Desde que esse país existe, a gente precisa falar sobre a violência contra as mulheres nesse país. Assim, a gente é um país com uma base colonial, exploradora, patriarcal, racista, né? Que tudo para nós está muito relacionado. O feminismo ele luta pelo bem viver, pela igualdade entre as pessoas. Só que enquanto esse país não enxergar que estuprava as mulheres negras, que estuprou as indígenas e que segue estuprando as suas meninas, eu não tenho alternativa, eu não consigo ver outra coisa, né? Não consigo, sei lá, vou pensar em pesquisar alguma outra coisa. Não tenho, não vou atuar em outro campo, entendeu? Para uma pessoa que tem uma formação como a que eu tive, é isso, a gente acaba tendo que se engajar nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leina. Chegou uma pergunta aqui, ó, sobre essa questão das eleições e de como essa agenda, essas questões entram na agenda, né? Então, diz assim, está aparecendo uma pauta muito forte em defesa dos direitos reprodutivos por parte de alguns candidatos. Essa pessoa que está perguntando, ela faz parte do movimento LGBTQ+, e está vendo que durante a pandemia, ou melhor, que a pandemia, e a mídia, enfim, toda essa atenção voltada para a pandemia está mascarando ações antidemocráticas. E essa pessoa gostaria de saber se tu, como pesquisadora, percebe alguma possibilidade de reparo emergencial, mesmo que em pequena escala. Se tem como reverter essa curva de destruição.
Eu acho que a pandemia não está, assim, eu vejo que eu também participo de um grupo de comunicação, né? Comunicação feminista, assim. E a gente tem disputado, na mídia a gente tem disputado a narrativa. Aí depende de que mídias, né? Assim, mas a gente tem disputado a narrativa na mídia, buscando dar visibilidade a essas questões, tá? Acho que as eleições têm sido um espaço mais difícil de levar o debate. Talvez os direitos sexuais mais do que os reprodutivos, porque as próprias candidatas sabem que o mínimo que seja a favor do aborto, o aborto que é previsto por lei, garantir, por exemplo, que todas as cidades tenham hospitais que realizem aborto, né? No SUS. Legal. Elas sabem que isso vem contra-resposta, vai para o embate. A gente tem tido um cuidado com isso, porque essas forças conservadoras, elas têm muito voto, elas elegeram um presidente. Então, a gente percebe que as candidaturas também têm tomado um cuidado. Mesmo assim, parece que é mais de 32%, 35% o número de candidatas mulheres esse ano, quer dizer que se cumpriu a cota, acho que é 32 entre prefeitas e 35 entre vereadoras, alguma coisa assim, eu dei uma olhada, quer dizer que se cumpriu o número de candidatas mulheres que tem que ter por partidos, né? Vamos ver se vamos conseguir, e tem um número grande de pessoas LGBTs também, e tem pessoas negras também, aumentou o número de candidatos. Agora vamos ver se a gente vai conseguir eleger essas pessoas. E aí, se a gente eleger essas pessoas, eu fico pensando, né, se é possível. Aí eu acho que dá uma saúde para a gente, um respiro de saúde para a gente, de pensar que sim, que é possível reverter essa situação. A gente tem visto movimentos na América Latina também que têm nos dado alguma esperança, né? Bolívia elegeu 50% de mulheres para o Senado, então paridade no Senado da Bolívia. Chile, com essa questão da Constituição, da nova Constituinte agora também, vem muito da luta das mulheres, das feministas. Argentina, com todo um processo de que, né, se não, claro, com as dificuldades do Covid, mas assim, com a garantia de que vai, pelo então presidente, de que vai ser legalizado o aborto na Argentina, ele vai trabalhar para isso, constituindo um primeiro Ministério de Gênero. Eles têm um Ministério de Gênero, elas têm um Ministério de Gênero ainda, não? Isso é incrível. Então, acho que assim, tem algumas perspectivas boas, assim. A Débora Diniz diz que a esperança é feminista e que o ódio não é nosso, né? Que o ódio é deles, assim. Então, assim, a gente tem que manter a esperança e tentar achar alternativas. Isso. Muito bem, Leina. Acho que entrou mais alguns comentários ali. Teve um agradecimento à tua resposta. Tem uma questão longa aqui, eu vou ler. Muito se fala sobre o feminismo ser um movimento de classe média, cidade grande. Como tu acha que podemos mudar isso para chegarmos às mulheres em vulnerabilidade e ser uma pauta mais realista? E aí eu já adicionaria, né, para que essa pauta entre nos meios rurais, nas áreas de floresta, enfim. E essa pessoa ainda complementa, né? Eu vivo o ano inteiro entre Porto Alegre. Bom, se eu falar, vão saber. Não fala onde. Pode, Ricardo, pode falar. Porto Alegre e Benevides, Juliana. Realidades totalmente diferentes. Bom, mas ela abriu o áudio, não quer falar. Bom, tudo bem, eu falo. Realidades totalmente diferentes. E é sempre difícil e me vejo muitas vezes tendo que ceder várias coisas que incomodam, mas às vezes não adianta ser apenas
eu falando algo. Em uma família apenas de mulheres que ainda acham que os homens são os alfas. Se me permite... Bom, deixa a Leina responder, depois eu faço um comentário. Tá, olha só. O ano passado, eu tive o privilégio de ir na Marcha das Margaridas, em Brasília, que se reúnem mais de 100 mil mulheres do campo, da cidade, da floresta e das águas para marcharem pelo bem viver em Brasília. E aí, foi a primeira vez que teve a Marcha das Mulheres Indígenas. E naquele dia da Marcha das Mulheres Indígenas, tinha a manifestação em defesa da educação, que saía da Biblioteca Nacional. Só que isso ia sair depois que as mulheres indígenas passassem, né? Então, elas abriram a marcha pela educação, passando com a Marcha das Mulheres Indígenas. E uma mulher indígena fez uma fala que marcou muito para mim, assim. Ela disse: a gente está aqui na frente da Biblioteca Nacional porque o corpo das mulheres indígenas é conhecimento. É o corpo dessas mulheres indígenas que fez esse país, que construiu esse país. Então, acho que quando a gente fala assim, o feminismo é um movimento de classe média de mulheres das cidades. A gente já foi para o campo para olhar como as mulheres do campo vivem. A gente já foi... quando a gente vai, a gente percebe o movimento feminista na vida dessas mulheres. É muito difícil para uma mulher romper com essa submissão aos homens, porque está sendo colocado a elas o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Você tem que respeitar o homem. Não é aquela coisa do pai, tem que respeitar teu pai, respeita o teu pai. A própria mãe diz, respeita o teu pai, para a menina, né? Mas, porque é um processo, né? Mas não quer dizer que elas não estejam em movimento, garantindo a vida, cuidando da vida, do bem viver de todo mundo. São a grande maioria das mulheres das famílias nesse país são famílias que... chefe de família, né? Que agora tem uma outra expressão teórica, né, que eu não sei, não me lembro bem. Mas a pessoa responsável pela família, economicamente, tudo, suprir a família, são mulheres. Aonde foi, Ricardo? Acho que foi contigo que a gente conversou, eu estava lendo alguma coisa também desse movimento que as mulheres são as mães responsáveis pelas crianças sem um homem, isso, né? Mãe solo é horrível, mas são as responsáveis economicamente pelas crianças. O número de mulheres muito jovens, em torno de 25, 26 anos, já existem mulheres responsáveis pelas crianças sem um homem como responsável, porque elas estão rompendo com a situação de violência, elas não aceitam mais ficar dentro de uma relação com violência. Então, elas se responsabilizam, a família é delas, elas e os filhos delas. Não existe mais essa família... Diminuiu essa família heteronormativa, né, na responsabilidade das crianças. As mulheres têm assumido esse lugar para saírem de situações de violência. Então, eu não acho que seja um movimento de classe média. Acho que a gente, quando vê teoria feminista, representação feminista, é porque quem consegue chegar, é porque é muito fácil uma mulher branca, atriz da Globo, e ir para uma grande revista e dizer: eu fiz aborto e não me arrependo. Mas uma mulher negra pobre que fez aborto escondido, né, podendo ser criminalizada, ela não vai para uma revista dizer isso. Mas as mulheres fazem aborto o tempo todo e morrem por isso o tempo todo. Sendo que existem procedimentos seguros para fazer aborto, simples, e um aborto é um procedimento que faz parte do processo reprodutivo do processo de vida das mulheres e é menos invasivo do que um parto. É menos de risco do que um parto. Então, eu não vejo assim, eu vejo o movimento feminista como isso. O feminismo, quando a gente diz que ele é um movimento, é porque a gente está assim. E a gente vai ter que falar o tempo inteiro mesmo, assim, tipo, minha mãe era uma mulher extremamente conservadora que quando vai se separar, ela enxerga que, olha aí, o que a Aline estava falando era verdade. Olha como é difícil
quando eu quero ter autonomia pela minha vida, eu não tenho direito à minha vida? Então, o feminismo também tem isso, a gente tá o tempo inteiro conversando uma com as outras, e a gente tem que conversar uma com as outras, porque tem uma campanha super bonita acho que é uma campanha super bonita que é da Bolívia também, que diz: a tua irmã fez aborto e não te contou. Porque a gente não se permite conversar sobre algumas coisas. Porque os homens nos proibiram e agora a gente não fala, a gente não vive, né? Então, o feminismo é muito mais do que uma teoria de mulher branca, classe média. Ele é uma experiência da vida das mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras são feministas. As mulheres brasileiras são feministas. A Eu gente tenho duas resiste. perguntas também para fazer depois. Tá bem? Pode fazer, Maurício. Ah, tá. Desculpa. Não, a primeira pergunta que eu tenho, que eu vejo também um pouco acontecer, né? Eu não faço parte do movimento negro, né? Apesar de ser negro, mas pelo que eu acompanho, assim, até por questão de estudar na própria faculdade, ir atrás e procurar me inteirar sobre o assunto, e também, antes da faculdade, já lia bastante a respeito. Uma coisa que eu vejo acontecendo às vezes, e não sei se ocorre com o feminismo, e pode ser somente uma impressão minha, é a questão do modismo, né, das pessoas dizer que são feministas e não entenderem isso. Isso é alguma verdade, professora? A senhora nota às vezes ocorrendo isso, agora quando a senhora comentou ali, por exemplo, da questão da Globo e né, das atrizes, e a que a Juliana trouxe, pode ser, de repente, esse um dos, digamos assim, empecilhos para que as pessoas entendam o objetivo real do movimento? A gente tem falado de feminismos também, né? A gente tem falado de feminismos. A gente tem perspectivas diferentes. Tem um livro bem bacana que é o Feminismo para os 99%. Porque a gente sabe, a gente tem perspectivas diferentes, porque a gente a gente tem uma diversidade também, né? Assim, de contexto de vida, assim. Aquele movimento nos Estados Unidos, o Me Too, foi um movimento super importante nos Estados Unidos. Imagina um monte de mulher reconhecida nas suas carreiras, denunciando homens que tinham lugares instituídos, né? Também reconhecidos, assim. Foi um movimento muito importante, mas, assim, não é um movimento que vai atingir especificamente outra diversidade de mulheres, né? Então, por isso a gente tem falado de feminismos, e por isso que eu disse para ti, assim, que quando eu me apresentei aqui, que eu era feminista antirracista, né? Eu só fui aprender que eu precisava ser antirracista quando eu começo a conviver com mulheres negras, porque eu o próprio racismo estrutural, ele te coloca num lugar em que essas pessoas são separadas. A gente sabe disso. As pessoas são separadas. E eu não tinha convívio com mulheres negras. Em determinado momento da minha vida, eu não tinha convívio com mulheres negras. Eu vivia numa sociedade embranquecida, né? Que a branquitude era o que existia. As pessoas negras viviam em outro espaço. A partir do momento do próprio, e assim, é do própria formação feminista mesmo, que foi o espaço em que eu tive lugar de escuta de mulheres. Eu fui escutar mulheres negras e eu fui entender que eu precisava ser antirracista, que eu precisava ser o escudo, que eu tinha que ocupar já que eu estava nesse lugar, eu tinha que fazer então as denúncias do que acontecia com as mulheres negras em maior intensidade. Então, eu me entendo como uma feminista antirracista, mas eu vou ter diálogo também com feministas liberais, com mulheres que querem atingir lugares de carreira dentro de empresas. Nós vamos conversar? Vamos conversar, são feminismos também. É diálogo como um princípio, assim, um diálogo entre as mulheres como um princípio, assim, de luta. Pode ser? Eu não sei se respondi. Não, foi sim. Não, eu comentei isso, professor, porque eu percebo, por exemplo, a questão do movimento negro, né? Agora teve a questão do movimento do Black Lives Matter, né? E eu vi muita gente
defendendo, né, claro, não querendo julgar, longe disso, né, até porque eu acredito que quando tu expõe um movimento independente da ideologia dele, se ele tem um fundamento de trazer inclusão, ele é bem-vindo, né, digamos assim, a propaganda, né, mas às vezes eu via muitas pessoas debatendo sobre coisas que elas tipo, não tinham tido convívio, né, por exemplo, com pessoas negras para saber a realidade, né. Então, às vezes eu vejo isso acontecer da questão da própria discussão do feminismo, né. Mas que falem, sabe? Assim, que falem, que se apropriem, que falem, que digam que são, porque daí a gente pode cobrar também, sabe? A gente Sim. pode cobrar. Porque aqui no Brasil, quando veio Vidas Negras Importam, a gente viu um movimento de todas as vidas importam. Exatamente. E aí a gente disse, o que é isso? Racismo. Esse país é racista. Isso só identifica que esse país é racista, porque não é todas as vidas importam. Nós estamos falando de vidas negras, que Sim. são a maioria da população que sofre violência nesse país, que morre. Eu acho que saiu o anuário do ano passado ali, de todos os dados. A primeira vez que eu peguei os dados do anuário da segurança pública, a minha sensação, e trabalhando com violência contra as mulheres, eu não sabia o que eu sentia, sabe? Porque quase 80% das mulheres que sofrem violência nesse país são negras. E, ao mesmo tempo, então parece que aquilo para as brancas dizia, corro menos risco. E não sempre foi assim, não foi assim. Não é quando a gente vai ler Angela Davis, e a Angela Davis vai dizer que a criação do estuprador como um homem negro, né? A construção do estuprador como um homem negro, protege os homens brancos, né? Protegem as filhas dos homens brancos e os homens brancos. E aí a gente tem uma política sendo implementada no Brasil de banco genético de estupradores. Feminismo quer isso? Não, porque na primeira semana que foi implementado o banco genérico de estupradores, saiu 5, 6, 7 matérias na televisão de estupradores presos. Adivinha a cor deles? Pretos. E o que a gente tem? Encarceramento da população negra no país. E a gente vai construindo por aí. Não, nós vamos salvar as mulheres da violência sexual prendendo os homens negros, que são estupradores, e os brancos, que são estupradores, estão onde? Aí você tem um banco genético de estupradores negros. Pois é. Assim, vê como as coisas vão soltas, assim, elas têm muito a ver, né? A gente vai juntando, assim. Eu acho que é um pouco por aí, assim, a gente pode ter várias formas de ver a situação, mas se a gente conseguir mesmo fazer uma leitura, botar aquela lentinha, né, isso, é um país que é racista, que é machista, a gente consegue identificar para onde a tentativa de políticas públicas, de implementar políticas públicas nesse país ainda é políticas públicas que garantam esse lugar do homem branco, rico e velho no poder. Outra pergunta que eu tinha era em relação até isso que a senhora comentou sobre a questão da violência contra a mulher negra, né? Tem alguma estatística, eu não sei se existe, em relação ao agressor mesmo, até para fazer um contraponto dessa questão dessa política que que eles implementaram, né, da parte genética? De raça? Do Isso, agressor exatamente. de raça? Não, e é bem isso um pouco da gente pensar, entendeu? Se a gente fizer isso, a gente... Porque, eu vou te dizer assim, ó, por experiência pessoal, quando a gente trabalhava num centro de referência de atendimento a mulheres vítimas de violência, a gente atendia mulheres de todas as classes. A mulher que chegasse ali era um serviço público da prefeitura municipal. É um serviço público. A gente teve casos de homens brancos, gente de classe média, né, indo lá tirar satisfação com a gente do que a gente estava dizendo para as mulheres deles. Tá? Esses caras não ficavam com medo da polícia. Os caras não tinham medo nenhum da polícia. Teve um dia que a brigada foi, a gente chamava sempre a polícia quando eles vinham, eles não podem entrar, os homens não podem entrar. A gente ficava fechada, chamava a polícia, aí a brigada foi. E o cara falava, obrigada, pode revistar uma caminhonete super... Pode revistar, eu não tenho nada, só quero falar com elas. Elas estão pensando o quê? Dizendo para minha mulher que a minha mulher tem que se separar de mim, que eu cometo violência contra ela. Quero conversar com elas. Eles não têm medo da polícia. Eles não vão ser presos. Aí a gente tinha um caso de um jovem usuário de drogas
que cometia violência contra a mãe, que era uma idosa. E roubava coisa da casa, né? Cometia violências contra a mãe. E a mãe fez a denúncia do que estava acontecendo. Ele foi preso. Ele foi preso. E não era isso que ela queria. Ela queria que ele parasse, né? Era o filho dela. Mas ele era um jovem negro, ele foi preso. Uhum. Então, assim, a violência... Analisar a violência nessa perspectiva de raça, ela não vai nos dar dados seguros. Né? O que a gente tem de dados seguros hoje é os dados anuais da violência. Esses dados são super seguros e mostram que quem sofre a violência são as mulheres negras, são as crianças negras, são os jovens negros, né? Esses são os dados seguros, assim. Agora, fazer essa outra análise, ela não... Porque também o fundo da violência, né? Por que esses homens negros cometem violência contra as mulheres? Sim. O que foi colocado neles também? Eu perguntei porque eu fiquei curioso sobre a questão eu até com a cadeira de demografia tenho me interessado mais em analisar dados, sempre gostei. E a questão do próprio racismo com a mulher negra, né? E quando a senhora comentou violência, eu estava pensando até na questão do próprio estupro, se ele era feito por homens brancos, pela questão do racismo, né, com a mulher negra, né, ou se era feito por homens negros, né? Aí por isso que eu fiquei Não, nessa... gente, assim, violência sexual e estupro é uma coisa, pelo menos no Brasil, a dimensão é muito grande. Aí a gente faz uma aula só sobre cultura do estupro, né? Só sobre cultura do estupro, porque a gente estava falando de direitos sexuais, direitos reprodutivos, e a gente está falando, a gente não tem autonomia no nosso corpo. Nós, mulheres brasileiras, não temos autonomia. Nós não temos saúde sexual, nós não temos educação para a vida sexual. A gente é violentada desde o dia em que você sai na rua e alguém olha e diz, essa menininha, olha só, já tem bundinha, já tem coxinha. Fecha as pernas. Quando é pequenininha, né? Fecha a perna. Senta com a perna fechada. Então, isso, né? Por isso que a gente diz tanto, olha, a gente precisa de educação sexual nas escolas, a gente precisa falar de sexualidade com as crianças. A dimensão da violência sexual contra meninas no Brasil é gigante. O que a gente sabe o que a gente tem de dados é o que chega a ser denunciado. Isso é muito pouco. É muito pouco. A maioria dos abortos legais que são realizados no Brasil são realizados em meninas menores de 14 anos. Isso a gente já tem dados de alguns estados, principalmente no Nordeste, que tem estruturas de proteção à criança e adolescente, instituições e estruturas grandes, assim. Esse caso da menina do Espírito Santo, ele mostrou que por ano esse hospital faz mais de 2.000 abortos legais em meninas. E tem todas as outras que não acessam o direito ao aborto legal. Então, assim, a gente vai analisar a violência sexual, nossa, vai ser tem todas as formas de violência sexual que existem, assim, contra as meninas. É possível enxergar em cada lugar desse país. Cada lugar desse país. Leina, eu acho que talvez alguns alunos ainda queiram perguntar alguma coisa. Vocês fiquem à vontade, pessoal. Oi, eu quero falar. Oi, Leina. Assim, eu sei que tem muitas mulheres na luta. Inclusive, eu moro com várias mulheres que vieram do interior e se tornaram pessoas que eu admiro muito hoje em dia, que participam de espaço dentro da URGS, que participam de partidos lutando pelo direito das mulheres. Mas é uma coisa que a gente discutiu muito durante essa quarentena, foi a questão de como a gente chegava na nossa mãe ao dizer para ela, por exemplo, que se a gente não quisesse depilar a perna, tudo bem, porque a gente tinha esse poder de escolha. Como chegar, por exemplo, no ano retrasado, eu fiquei uma semana em uma comunidade indígena no Maranhão que se chama Canela. Ela é muito distante e eu não conseguia conversar com nenhuma mulher porque elas tinham que pedir permissão para os maridos
e eu só conseguia conversar com as filhas delas, que já tinham mais uma liberdade para falar, assim. Então, eu sei que a gente já avançou muito, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais ainda, tanto, por exemplo, ao chegar naquela mulher que depende financeiramente do marido e que ela não entendeu ainda que tudo bem se ela não quiser manter relações com o marido, ela pode sair dali, mas por não ter condições financeiras, por não ter apoio da família, por não ter apoio de ninguém, elas acabam continuando ali. Então, quando eu falei da questão das mulheres classe média estarem principalmente nesses espaços, é porque muitas mulheres ainda são caladas pela vulnerabilidade social, financeira, por não ter apoio. É só isso que eu queria falar. É isso. Muitas ainda são caladas. E a gente precisa estar disposta, né? Essa questão das indígenas é bem complexa. Eu também escutei isso na Marcha das Mulheres Indígenas, elas conversando entre elas sobre isso. A Marcha das Mulheres Indígenas tinha homens também, porque elas, para estarem ali, algumas tribos, elas tinham que estar acompanhadas dos homens, né? Algumas etnias, elas tinham que estar acompanhadas dos homens. E acho que a gente tem que respeitar também o tempo delas. O tempo delas. As mulheres em situação de violência, especificamente, não é uma coisa que a gente abre a porta de um dia para o outro e diz, acabou, entendeu? A gente sabe que é um processo lento para que ela se sinta com autonomia para decidir isso, com segurança para decidir isso. Então, eu entendo o que tu fala, assim, mas é isso. O que eu disse antes, minha mãe só foi entender quando ela quis se separar do meu pai e ele não queria permitir. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. É o que tem muito na igreja, né? Eu sigo o Instagram que tem várias mulheres e elas mandam relatos, mas ele nunca me bateu o nome da página. E aí elas mandam relatos, assim, dessa questão de tipo, meu marido me bateu, o que que eu faço? E aí várias mulheres comentam ali, se propõem para, tipo, dar uma ajuda financeira para que ela possa viajar para casa dos pais, mas muitas delas desistem porque, assim, essa questão da igreja é muito forte, né, entre as mulheres, dizendo assim, mas o pastor diz que não pode se separar, o amor, ele aguenta tudo, o amor, ele suporta tudo, e se eu for embora, é isso que acontece. A minha família também, assim, a minha mãe, eu considero ela uma pessoa super feminista, super forte, mas se eu falar para ela que o meu primo tem que lavar a louça porque eu cozinhei, ela vai achar isso um absurdo, mesmo que 3 homens tenham abandonado ela e ela tenha me criado sozinha. Então, são essas pequenas coisas que a gente tenta conversar e tenta ter aquela pequena paciência e entender que eu cheguei na universidade, mas ela não, eu tenho que ter uma outra linguagem, e é bem complicado isso durante o ano inteiro. E que bom que tu chegou na universidade, né? Que bom que é isso, que luta é essa. A gente sempre diz isso, assim, esses os caminhos para mudar, né? Para transformação social que a gente busca, que a gente quer. E o resto a gente tem que acolher. Essas questões de religião são bem importantes, tem muito texto sobre isso, gênero e religião, tem muita teóloga feminista, são mulheres que estudam a religião, a violência contra as mulheres na religião, e a gente falou eu falei que as católicas tinham ajudado, as católicas pelo direito de decidir tinham acompanhado a gente nessa denúncia internacional. Elas foram, tem um grupo que acho que Dom Bosco, alguma coisa assim, um grupo religioso, que acusou elas de não poderem usar o nome católicas pelo direito a decidir numa organização pró-aborto, tá? Pela legalização do aborto. E elas foram, tem um juiz de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa semana, elas perderam a ação pública, porque o juiz disse que elas estavam ferindo dogmas religiosos. Onde é que a justiça... Quando é que a justiça se usa e usou textos religiosos para dizer que elas não podiam ser a favor do aborto e usar esse nome católicas, que elas não eram católicas? Quando que a justiça que determina dá um veredito determinando que elas estão descobrindo dogmas religiosos?
Quer dizer que a religião tem esse poder num Estado que deveria ser laico, que está lá na Constituição, que é laico. Quer dizer, qualquer movimento nosso para sair disso pode ser responsabilizado judicialmente dessa dominação toda. É impossível, elas vão recorrer, entendeu? Mas assim, tá aí, tá acontecendo todo o tempo. Muito bom, Leina. Olha só, enquanto os alunos aí respiram fundo e tomam coragem, ou o próprio Guilherme, se quiser fazer mais alguma pergunta, alguma questão, eu queria pontuar alguns elementos assim que eu acho importante que tu trouxe, baseado no que os alunos trouxeram também, e no próprio Guilherme. Eu acho que tem uma questão importante nisso tudo, né, Leina, que é o que tu falou em algum momento sobre a diferença entre direito sexual e direito reprodutivo, que a gente às vezes acha que é a mesma coisa, mas tu fez questão de separar, né? E aí tu poderia, se tu pudesse falar um pouquinho mais, que eu acho interessante essa questão, e se tu pudesse falar um pouco, que é um debate, porque quando a gente fala, por exemplo, de modismo, de moda, dos movimentos virarem moda, eu acho que por trás disso tem uma questão que é a seguinte: o movimento social, para ele atingir o nível do direito, para que uma bandeira social, né, de movimento vire uma bandeira, uma lei, né, ou se estabeleça enquanto regra, enquanto acordo comum, precisa uma luta. Essa luta é o que faz o movimento existir. A razão de ser do movimento é a luta. E aí quando conquista, de repente acaba o movimento, ou esse movimento perde o ímpeto, né? Perde aquela potência. Agora, quando que a gente conquista o direito? Essa é uma questão. Porque quando a gente está falando de direito reprodutivo ou direito sexual, né? Quem garante esse direito? É a justiça? Ou é um acordo comum que a gente tem entre nós, brasileiros, enquanto sociedade, né? Porque se é a justiça que vai garantir esse direito, então os juízes têm que ser treinados para isso. Ou pegando um exemplo que as duas autoras, a Pitangui, né, e a outra autora, eu gravei mais a Pitangui. Silvia Pimentel. A Pimentel. Como é que tu vai treinar o médico para garantir o direito? Quer dizer, o médico não é o juiz, a gente sabe disso. O juiz é juiz, médico é médico, né? Aliás, são duas grandes carreiras masculinas, né? Os engenheiros, os médicos e os juízes. Como é que tu vai treinar um médico, primeiro, para ele não fazer papel de juiz, e segundo, para ele respeitar um direito? Então, eu acho isso muito interessante. E aí defendendo o movimento e defendendo até o modismo, Ricardo, porque o modismo e o movimento, eles podem ser importantes para articular o debate e sedimentar isso, solidificar esse debate, né, para garantir os direitos lá na frente, para garantir a justiça lá na frente. Então, eu vejo esses modismos e essas coisas até como positivas, às vezes, né? Mas eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para nós disso. Sabe que eu tô pensando na mesma linha, né? Mas eu tô pensando, assim, eu não tenho muito segurança ainda do que eu tô pensando, mas eu tô pensando na mesma linha, porque a gente vem pensando assim. Brasil, historicamente, tem um histórico de luta social. O Brasil é um país que existem muitos movimentos sociais e tem um histórico de luta social, assim, né? A gente tem a Constituição de 88 toda feita a partir da opinião dos movimentos sociais e de lobby, se fazia lobby lá dentro, entendeu? A gente vai ler ou a gente vai conversar com quem estava participando disso
em 88, a gente se batia na porta, tem histórico do lobby do batom das mulheres irem lá e dizer, vamos negociar os nossos direitos aqui, entendeu? Na Constituição brasileira. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, até onde a gente chega, a gente conseguir, a Constituição brasileira não dá, esse Estatuto do Nascituro que eles querem agora, ou essa estratégia nova que eles colocaram ali de dizer que planejamento do Brasil de 2020 a 2030 vai ser 2021 a 2030 vai ter o direito à vida do nascituro até a morte natural. E isso é inconstitucional. A Constituição brasileira não diz que existe direito à vida do nascituro. Então isso foi uma luta das mulheres constituindo o direito. E de ambíguo, sabe? É isso que eu tenho pensado assim. Eu já via isso em alguns outros movimentos sociais, que na relação com o Estado existe uma negociação, ambiguidade, eu vou por aqui, eu vou por ali, hoje eu consigo isso, amanhã eu consigo aquilo lá, entendeu? É quando a gente leva essas questões dos direitos sexuais e direitos reprodutivos para a disputa de saúde sexual e saúde reprodutiva. É porque a gente via que na saúde a gente conseguia garantir os direitos, né? Na saúde a gente conseguia, no atendimento de saúde a gente conseguia garantir os direitos. E aí, por isso que as normas técnicas para fazer com que os médicos tenham que seguir normas técnicas. Eles não têm que definir nada, eles não têm que julgar nada, eles estão ali para fazer o trabalho deles e tem uma norma técnica no Ministério da Saúde que diz que o trabalho dele tem que ser feito assim. Então, esse jogo de ambiguidades que a gente vai fazendo nesse sentido. Só que outro espaço que a gente constitui aqui no Rio Grande do Sul, que a gente chama de Fórum de Aborto Legal, que é um espaço que ele é institucional, porque tem a Secretaria de Saúde, tem a universidade dentro dele, mas também tem movimentos sociais. É o espaço que monitora esses atendimentos nos hospitais e que faz formação nos hospitais. E que teve um grande ganho nisso, e é um fórum que existe há 3 anos. Aí teve um grande ganho nisso, que conseguiu instituir uma disciplina de aborto dentro da faculdade de medicina. Né? Então, os médicos vão ter que, porque quando interessa, eles sabem abrir clínicas de aborto, se isso financeiramente ganha para eles, e maltratando as mulheres, e só para mulheres que possam pagar e lucrando com isso, né? Mas quando é no atendimento, quando vão para a saúde pública, dizem, não sei fazer aborto, não sei nada sobre aborto, isso é risco, não vou fazer, não quero fazer. Não, então vamos ter uma disciplina da faculdade de medicina e vamos falar sobre aborto dentro da faculdade. Então vamos formar profissionais para isso, né? Que não há justificativa. Então, eu vim pensando assim, nessa questão dessas ambiguidades de estratégias de movimento social. Acho que a gente não para, que nunca se parou, porque se teve... Bom, se ganhou, a gente garantiu direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil, nesse, né, são esses, é isso, e vamos, então, instituir normas técnicas, políticas públicas, o que vier daí. Se foi fazer, o movimento social trabalhou muito para o Estado em muito tempo. Eu falei para vocês, eu trabalhei para o Pronasce, entendeu? Eu acabei trabalhando para o Pronasce e não deixei de ser movimento social também por causa disso, ao contrário, só entrou mais. A gente teve todas as conferências de política para as mulheres, em que todo ano a gente ia lá e dizia que tinha que legalizar o aborto no Brasil, e chegava no governo e ia. Não tinha política pública para isso, não tinha investimento público, porque quando a gente está falando de direitos, a gente também está falando de investimento público, né, nas políticas públicas, dinheiro, né? A gente precisa de recurso para poder executar políticas públicas. E uma das coisas que o movimento social sempre reclamou foi isso, e isso também desmobilizou o movimento social muito, a gente sabe que desmobilizou, né? Que uma das coisas que a gente está vendo hoje nessa conjuntura toda é pensar que, acho que é Ashley Mabembe, né? Que é aquele escritor que fala ele é autor que fala de necropolítica e tal, de por que as coisas estão assim. Ele diz também assim que a gente só chegou onde a gente está hoje porque as pessoas desacreditaram da democracia. As pessoas estão desacreditadas da democracia. As pessoas essa democracia que a gente vive, que a gente não está conseguindo, as pessoas se envolveram, participaram, colocaram os seus desejos e esperaram dos estados que os estados então dessem uma resposta a isso, e a gente não teve isso.
né? A fagulha da corrupção foi só uma coisinha, foi a raivinha ali, né? Para dizer, poxa, vocês não investiram naquilo que a gente queria. Então, quem vai ganhar essa luta é quem conseguir. Um pouco ele diz isso, assim, de quem vai ganhar essa luta é quem conseguir lidar com esse sofrimento da maioria, por não ter, na democracia, por não ter visto seus desejos sendo construídos, assim, vistos. Sei, Ricardo, tô só pensando, que já tô viajando, já vamos parar aqui. Não, mas eu acho que é por aí. Eu assisti esses dias uma entrevista de dois professores da Unicamp, um filósofo e outro cientista político, eu acho, o Wagner Romão e o Marcos Nobre. E ele falava dessa questão da democracia, dos processos participativos, na verdade, né, que são dos alicerces aí dos processos democráticos, é a participação, né? E ele dizia que no mundo de hoje, o filósofo Marcos Nobre falou, que no mundo de hoje, dar um like ou não dar um like é uma forma de participar. É uma forma fria, é uma forma distante, mas ela é uma forma de participação. Porque daí eu pergunto assim, qual é a diferença fundamental, assim, fundamental mesmo, assim, no vamos ver, na hora do vamos ver, qual é a diferença fundamental entre apertar lá no número da candidata feminista ou da candidata identificada com as bandeiras feministas ou apertar no botão de outro? Ou trazendo isso para o mundo das redes sociais, das mídias sociais. Eu dar um like e me identificar com a bandeira feminista da fulana ou do Beltrano, ou não dar esse like. Quer dizer, no fundo, é o mesmo mecanismo. É um mecanismo de eu me identificar com alguma coisa e me posicionar sobre aquilo. Com a diferença até fundamental ali de que na rede social é meio que público, né? A menos que eu tenha um perfil fake, quando eu dou um like, todo mundo vai saber que é o meu like. Mas na hora da eleição, ninguém vai saber em quem eu votei. Percebe? Mas, assim, o que acontece, no fundo, é pior do que isso. Tem muita gente que não vê mais sentido, não está vendo sentido em dar um like e também não está vendo sentido em dar um voto, né? Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, só para pegar um exemplo, assim, que na semana que vem vai se decidir quem é o presidente, né? A grande campanha era, gente, vai votar, por favor, vai votar. Então, assim, eu não sei até que ponto no Brasil, Leina, nós já temos aí, em média, se a gente olhar as estatísticas de pessoas que não vão votar, em geral é 20%, mais ou menos. 10%, 20% das pessoas que não vão votar. Como é que vai ser na próxima eleição? Com esse descrédito todo que a política tem, e mais a questão da pandemia, né? Mas a questão de que as pessoas tiveram que sair das cidades por causa da pandemia, por causa da questão econômica, né? Porto Alegre foi uma cidade que teve um boom imobiliário, entendeu? Ninguém conseguiu muita gente não conseguiu se manter em Porto Alegre, e essas pessoas não vão voltar para votar. Essas pessoas estão reconstruindo vidas em outros lugares. Acredito que sim. E sobre isso, Ricardo, dos likes ou das representações, a Djamila teve em Porto Alegre, né? Djamila Ribeiro teve em Porto Alegre falando sobre a questão das eleições e das questões interseccionais de tudo isso, né? Da participação das pessoas negras. E a Djamila, e foi muito interessante, porque teve uma pergunta para a candidata, então, com quem ela estava dialogando naquele momento, de uma pessoa negra que estava ali participando, e essa pessoa perguntou para a candidata: eu queria saber se vocês vão ter paridade nos cargos políticos da prefeitura municipal. Não só na secretaria de pessoas negras, né, Secretaria de Igualdade Racial, ou na Secretaria de Política para as Mulheres. Eu quero saber como é que vai ser a composição de todas as secretarias. Vai ter paridade?
E aquilo foi muito bom, entendeu? Porque é isso, cara, é isso, entendeu? Você quer meu voto, então você vai garantir aquilo que eu quero, né? Eu quero me ver representada na política municipal, e não só nos espaços, na caixinha, na nossa caixinha. Caixinha da diversidade, a caixinha das mulheres e a caixinha da racial. Eu achei sensacional. Eu disse, é isso precisa ser respondido pelos candidatos. Beleza? Muito bom. Então, Galera, a gente está chegando no horário que a gente tinha combinado inicialmente, 8h30 da noite. Eu queria saber se mais alguém quer falar mais alguma coisa para a Lena, aproveitar que ela está aqui com a gente. E já agradecer mais uma vez, Lena, pela tua disponibilidade em nos ajudar a entender esse assunto. As pessoas estão parabenizando e obrigada. agradecendo ali no chat, no bate-papo. Então, eu queria agradecer, né? Eu acho que foi importante, eu acho que é um tema que mereceria mais espaço, né? Eu acho que essa nossa disciplina de demografia, ela acaba sendo um espaço para a gente debater muitas coisas que não são debatidas em outros espaços, né? A gente tem falado de vários assuntos onde a gente esbarra, no bom sentido, na questão das mulheres, enfim, das questões de gênero, né? Então, a gente falou bastante sobre suicídio e violências, né? Nas causas de morte no Brasil, nós falamos na questão das mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, na aula passada, nós falamos de racismo, das questões de população negra, falamos muito sobre os indicadores, né? Como que tem que falar de mulher para entender os fenômenos sociais que a gente está estudando, né? Porque entender os fenômenos sociais no Brasil passa por compreender como que a sociedade é formada por pessoas com diferentes tonalidades de pele, né? Diferentes traços raciais, étnicos, e também por diferentes concepções de sexualidade, né? Então, eu acho muito importante esse assunto, eu sempre toco nele e fico feliz dessa vez poder contar contigo e abrir a porta e o site, enfim, abrir o contato para que a gente siga debatendo e, inclusive, formando, né, pessoas aí, de repente, alguém que está nos ouvindo ali, né, se identifica e começa a propor, né, Lena, uma questão que tu já chamou atenção algumas vezes, de trazer esse debate de uma forma mais organizada, mais sistematizada para o litoral, né? A gente sabe que o litoral, aqui do litoral do Rio Grande do Sul, precisa debater esse assunto. A questão do machismo, a questão da violência contra a mulher, enfim. Tem várias questões práticas aí que a gente pode conversar mais para frente, né? Mas eu queria agradecer e te deixar falar aí as palavras finais. Não, é só agradecer mesmo. Eu acho que, eu já falei antes, assim, que essa universidade precisa ser esse espaço. Eu acredito que a universidade é espaço disso mesmo. A gente tem que ter voz na universidade e, assim, não só por ser mulher, mas, assim, pelos movimentos mesmo. A gente precisa estar na universidade, ter voz na universidade. A universidade precisa pensar olhando para quem, né? Para quem é teu público ali fora, né? Depois, quando você for um profissional. Então, é isso, assim. Acho que é super legal a coisa. Essas universidades, eu gosto também. Eu sou aluna da URGS, estudei na URGS, sei o que é uma universidade federal, e eu gosto muito dessa proposta dessas universidades que estão fora do grandes centros, né? Que estão em locais específicos, que é isso que tu falou. Agora, praia no verão, violência contra as mulheres é o que a gente mais escuta, não tem uma rede estruturada para dar atendimento, né? A gente tem uma série de questões que envolvem esse território, assim, a gente já andou por aí também, sabe que muita mulher, o encarceramento das mulheres tem aumentado, e na praia tem muita mulher, e muita mulher afastada da onde viviam, então é muita mulher presa sozinha nesses lugares, né?
tem várias questões que são da população específica da praia, que se dão nessas regiões, assim, que tem a questão de gênero, que atravessa também, que precisa ser olhado para isso. Então, é por isso que eu aceitei, mesmo aqui do outro lado do estado, para que a gente poder sentar e conversar sobre isso, porque é importante que a universidade leve isso. Então, só te agradeço mesmo. Agradeço a turma por estar aberta, as meninas que estavam aí conversando, Tamo junto, Amanda. É isso. E deixei uma música, dá a dica da música aí pra galera, deixa eu encerra aí, se o pessoal quiser ir saindo e deixar a música aí. Deixa eu encerrar com a música, peraí que eu vou abrir. Que é uma música que a gente fez uma parceria com essas meninas da Mulamba, jovens mulheres da Mulamba, e elas lançaram esse mês no dia 28 de setembro, que é o dia de luta pelo fim da criminalização das mulheres e pela legalização do aborto na América Latina e no Caribe. E elas trazem um pouco desse contexto do Brasil, que é muito bonito. Vou compartilhar aqui, ó. Vocês vão ter que vão ouvir. Caso não esteja ouvindo, me avisa que é porque deu alguma coisa errada. Aí já a gente aprende a usar o Zoom para isso. Ó, vai tocar. Então tá, Ricardo, é isso. Beijo. Pronta e nem é hora, não posso com isso agora. Nem sei se aguento esse rojão que ensanguentou as minhas mãos e a foice me é presente dado. Miséria do patriarcado, na clandestina decisão de interromper a gestação. Me rasgo o véu, ventre inocente, a igreja diz que é pecado, aciona logo o camburão, ou me condena ao valão. Se o serviço não for bem pago, a prova do crime é encontrada e só o meu corpo é enquadrado. Ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu definha aqui, trabalhe o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu definha aqui, trabalhe o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse no meu país. Mesmo que eu não morra, fico fardo do Mateus que eu não balanço. É o peso da sociedade me punindo e me julgando. E não se fala sobre o assunto, não se pensa sobre o assunto. Pro Estado eu sou um corpo, vivo ou morto, só um corpo. Me rasgo o véu, ventre inocente, a igreja diz que é pecado, aciona logo o camburão, ou me condena ao valão. Se o serviço não for bem pago, a prova do crime é encontrada e só o meu corpo é enquadrado. Ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Ó mãe de anjo, olhai por mim. E mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. De laica posse do meu país. De laica posse do meu país. Uau! Beleza, né? Feminismo é revolução. Feminismo é revolução. Muito. E o que está queimando ali no final que eu não consegui
Ah, bom, mas depois a gente vai fazer a análise. Muito legal, muito interessante. Obrigado, Leina. Obrigado Eu que agradeço. por essa dica. Eu não conhecia. Soltaram até uns palavrões aqui. Viu? Expressões. Legal, Leina. Pô, brigadão. Foi muito bom mesmo. Depois até caberia aí uma outra aula para a gente entender. Qualquer hora a gente conversa de novo. Vamos esperar passar as eleições, vamos ver se a gente ganha. Vamos sim. Vamos começar. Obrigado por tudo, galera. Boa noite, bom descanso, bom feriado. Obrigado, inclusive, por vocês estarem aqui com a gente. Hoje é dia... O feriado do servidor público foi postergado e, na verdade, a gente não deveria estar tendo aula, mas, enfim. E é sexta-feira, né? Que bom mesmo. Até tem alguém, que eu não vou dizer quem é, que diz assim, a gente está sextando tanto junto, vamos sextar de novo, né? Então é isso. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, Leina. Obrigado a todos. Beijo, boa noite. Tchau.